Hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente para fazer para vocês. Da gente fazer juntos um trabalho mais criativo, o Vision Board de estilo para 2026. Então já separa suas melhores referências pra gente entrar nesse momento que não é terapia, mas vai ser muito terapêutico. E se você estiver vendo esse vídeo depois do ano novo, não se preocupa, porque tudo que tá aqui é atemporal e você pode fazer quando e quantas vezes quiser. Inclusive manter esse material vivo e ir adaptando conforme as mudanças forem surgindo. Oi gente, se a gente não se conhece ainda, muito prazer, eu sou a Paula e aqui no canal eu falo sobre moda como cultura, comportamento, expressão e autoconhecimento. O meu canal é novo, então a gente ainda tá naquela fase de se conhecer, né? Eu já falei aqui sobre tendência, sobre comportamento, mas eu também queria compartilhar com vocês um lado da moda que pode servir como uma ferramenta de autoconhecimento e que me ajudou muito a gostar mais de quem eu sou, de enxergar as minhas diferenças, as minhas particularidades com mais amor e de conseguir transmitir todas as coisas que eu gosto através do meu vestir. Eu costumo falar que a moda, nessa categoria de autoexpressão, é como se fosse uma ponte que traz tudo de interessante que a gente tem de dentro para fora. E é uma ferramenta muito poderosa de autoestima. Claro, no sentido estético, mas também no sentido de te fazer sentir uma pessoa confiante, que conhece a si mesma e que tem consciência das coisas que sabe fazer, das habilidades, das coisas que é boa e de todas as suas potências. Tem um livro do André Carvalhal que chama A Moda Imita a Vida, e nele tem uma frase que eu nunca esqueci, que eu nem sei se essa frase é dele ou se ele pegou de outra pessoa, mas enfim. Mas é assim, a gente é por dentro muito mais do que faz ou fala, e isso é tão verdade. Eu acho que por N motivos a gente acaba deixando uma versão tão incrível nossa escondida, né? Não consegue mostrar ali no dia a dia. E eu acho que quando a gente se dedica um pouco a observar os próprios hábitos, as próprias reações, a gente começa a se entender melhor. E levando isso pro lado da moda, começa a ser mais verdadeiro nas escolhas que faz, sabe? A priorizar o que realmente funciona, o que realmente é confortável, o que a gente realmente vai usar e principalmente o que realmente é você e não um reflexo de tendências ou de expectativas que nem são suas. Então eu sintetizei todos esses conhecimentos, todas essas experiências que eu tenho sobre estilo nessa ideia de usar as roupas para se expressar e trouxe algumas atividades pra gente fazer juntos. Eu já adianto aqui que eu não vou te dar dicas de como se vestir bem e de maneira elegante, mas sim de exercer a sua criatividade e de tentar lembrar e listar as coisas que você gosta para que elas sirvam de referências e não só isso, mas que elas sirvam como uma força que te dá coragem para você ousar ser você mesma e aí a forma de se vestir vai se tornar só uma consequência. E eu acho que essa atividade funciona para todo mundo, porque seja você mais clássica, mais romântica, mais criativa, pensar sobre as coisas que você gosta e que te agradam visualmente, esteticamente, pode deixar o seu estilo muito mais interessante e ele sempre vai carregar aquele quê de diferente, sabe? Uma coisa única, aquele borogodó que só você tem. Bom, e pra não ficar tudo muito abstrato, eu criei um passo a passo pra gente criar esse Vision Board e manifestar essa nossa versão mais sincera pra 2026. Eu já adianto pra vocês que é um exercício um pouco longo e que vai exigir muita presença e dedicação pra vocês pensarem na pessoa mais incrível da sua vida, que é você mesma. Lembrando que aqui é tudo baseado em aprendizados que eu tive nos cursos de consultoria de imagem que eu fiz, mas sobretudo nas minhas próprias experiências. Então você tem todo o direito em achar que essas coisas não funcionam pra você ou de usar tudo isso da forma que mais faça sentido, tá? Recados dados, então vamos começar. Antes de abrir as nossas referências, tem algumas coisas que a gente precisa fazer antes. Primeiramente, seria muito legal que você começasse a pensar nesse Vision Board com as suas metas e planejamentos de ano novo já bem definidas, para que você alinhe os seus objetivos, a sua rotina, os lugares que você vai estar em 2026 com a sua forma de se vestir. E por que que isso é importante? Porque você consegue realmente se visualizar nesses lugares e já ir lapidando o seu guarda-roupa. Porque apesar de entender o seu estilo ser uma coisa completamente abstrata, né, porque tem a ver com a sua personalidade, a gente precisa aprender a trazer isso para o mundo material e traduzir para formas, texturas,
cores e estampas. E é justamente aí que mora a graça de tudo isso. Segundo, uma coisa que me ajudou a dar muita clareza para enxergar a forma como eu me visto e como eu quero me vestir, e principalmente a ter menos dúvidas entre isso ou aquilo e a ser mais seletiva de fato, foi que eu usei essa minha habilidade de escritora e passei a tratar a mim mesma como se fosse uma personagem de um filme ou de um livro, porque assim a gente consegue, com as melhores intenções dessa palavra, limitar e definir melhor as características de personalidade, ficando com os aspectos mais fortes e conseguindo construir uma imagem com um DNA bem marcante e com camadas, onde essas camadas são as diversas coisas que a gente gosta, as coisas que a gente se identifica e que são inseridas em diferentes pontos dos nossos looks. Terceiro passo. Agora você vai precisar de papel e caneta, ou do seu celular, ou do seu computador, para escrever sobre você mesmo. E se você quiser, usando a dica que eu dei no passo anterior, de se enxergar por fora como um personagem totalmente inspirado em José Saramago, que fala que é preciso sair da ilha para ver a ilha. E eu vou dar um direcionamento das ideias que você precisa anotar. Primeiro, os principais traços de personalidade que você quer trazer à tona em 2026. Lembra que eu falei sobre a gente ter coisas dentro de nós que às vezes a gente quer mostrar, mas não consegue? Então, esse é o momento perfeito para você anotar isso. E aí você faz do jeito que achar melhor, com palavras-chave, escreve e explicando o porquê para você mesmo. E aí você pode também guardar isso e ler sempre que precisar. E uma dica, tá? Personalidade tem a ver com a nossa identidade, com quem a gente é e não com o que a gente faz ou com as coisas que a gente gosta de fazer. Depois, no passo 2, você escreve sobre a sua profissão, que é uma parte importante das nossas vidas e que dita muito o ritmo, né, da nossa rotina. Aí você também escreve as suas expectativas profissionais para 2026 e, como a gente tá falando de moda, a forma como você quer se mostrar e como quer ser vista profissionalmente. No passo 3, você pode escrever sobre os seus gostos, o que você realmente gosta, as coisas que te atraem, as coisas que fazem os seus olhos brilharem, sabe? O seu filtro de beleza. Por exemplo, você pode escrever sobre estética, sobre cheiros, lugares, sensações que você quer sentir mais, que você quer que esteja mais presente na sua vida em 2026. Agora é a vez dos hobbies. Escreva todas as coisas que você já faz e que quer continuar fazendo em 2026 e também as que você pretende começar a fazer. Depois de tudo isso, você pode escrever sobre como quer que seja a sua rotina em 2026. Anota tudo sobre como você enxerga esse dia a dia da sua vida no ano que vem. Depois de você refletir e escrever sobre todas essas características, você vai encontrar as palavras-chave de cada tópico. Então agora você pode ir lendo tudo que você escreveu e grifando as palavras-chave ou pedir pro ChatGPT destacar essas palavras para você, caso você esteja com alguma dificuldade. E por que a gente precisa dessas palavras-chave? Porque são justamente elas que vão direcionar o nosso vision board com a pesquisa das imagens. Eu vou usar aqui o que eu escrevi de exemplo para vocês entenderem bem. Personalidade: antenada, interessada e criativa. Profissão: eu defini high-low, conforto e impacto. Porque eu trabalho em casa e eu vou continuar trabalhando no home office, mas a minha rotina profissional em 2026 vai ficar um pouquinho mais agitada, porque eu vou me colocar mais ativa, vou a eventos, vou trabalhar fora também, vou visitar lugares para fazer pesquisa de comportamento, etc. Mas eu pretendo continuar com o conforto e com a simplicidade no meu home office, com looks assim que sejam versáteis, sabe? Quando você tá em casa, mas aí surge um compromisso, se você precisar sair, você não precisa trocar de roupa, porque você já tá arrumada e de uma forma confortável. E aí eu coloquei aqui o high-low, porque eu vou transitar entre tá mais simples e mais arrumada, dependendo ali do dia, né? Se vai ser um dia de trabalho em casa, se vai ser um dia de compromisso fora. Então eu vou transitar entre esse high-low nos looks também, porque às vezes nessa versatilidade, precisar sair e tal, eu gosto de bases mais neutras, bases bem confortáveis, sabe? Aqueles looks bem effortless. E com acessórios mais chamativos, com acessórios max, mais coloridos, eu acho que o meu brogodó vem daí, sabe? Os gostos, eu coloquei histórias, me sentir inspirada, do sentimento de nostalgia, referências, aquele combo que viajar me desperta, aquilo que sinto ao aprender uma coisa nova e quando leio coisas que poderiam ter sido escritas por mim. São coisas que eu gosto e que eu quero sentir mais em 2026. Hobbies: balé, jazz,
escrever, ler, assistir, viajar, estudar. São coisas que eu consigo fazer, que eu consigo colocar na minha rotina. Aliás, muitas dessas coisas eu já faço, né? Então, assim, são coisas que eu pretendo continuar fazendo. E a rotina é home office, corpo ativo, manter meu corpo ativo no balé, no jazz, fazendo musculação, idas pontuais a eventos, criações externas de conteúdos, né, que eu preciso sair, viagens e passeios pessoais, né, cinema, restaurantes, museus, feiras, livrarias, cafés, bares, lugares de moda, arte e cultura. Essa é a programação da Paula para 2026. Espero que tenha servido de exemplo para vocês, porque às vezes a gente acaba confundindo aspectos de personalidade com gostos, com hobbies. E é interessante a gente aprender a separar essas coisas, porque às vezes a gente descobre, dá nome a coisas que a gente nem sabia os nomes antes, né? Tipo, de aspectos da nossa personalidade, coisas assim. Então é um exercício bem interessante de você realmente se dedicar para fazê-lo. Agora que a gente já refletiu e entendeu e visualizou a nossa versão melhorada para 2026, né? Com fé, com esperança, mas olhando para nossa realidade, entendendo o que realmente é possível pro ano que vem, a gente vai utilizar uma técnica que eu gosto muito, criada pela consultora de imagem Alison Bornstein, que consiste em encontrar 3 adjetivos para encontrar o seu estilo pessoal. O primeiro adjetivo deve descrever onde você está agora, sendo fiel à forma como você se veste atualmente. E isso, eu dou uma dica, mesmo para você que não gosta e que quer mudar o seu estilo, existe alguma coisa aí que te agrada, que te deixa confortável, que te faz sentir bem de alguma forma. Então, é exatamente isso que você vai identificar, você vai dar nome e vai manter. O segundo adjetivo deve relatar aspectos fashion que você gosta e que te atraiam visualmente. Aqui dá pra gente usar aquela lista e sintetizar em uma palavra, em um termo, essas coisas que a gente gosta e que atraem o nosso olhar. E por fim, o terceiro adjetivo, ele deve servir como um guia para onde você quer ir, exemplificando a maneira como você gostaria de se vestir. E eu adicionaria aqui uma síntese de tudo que a gente fez lá atrás e de tudo que você almeja trazer para o seu estilo em 2026. Bom, e eu cheguei à minha redução de palavras, não foi muito fácil, mas escrever e ficar relendo todas essas coisas me ajudou a trazer muita clareza do que eu realmente quero e do que realmente pode funcionar pra mim. E bom, eu vou usar as minhas palavras de exemplo pra inspirar vocês e pra vocês entenderem esse exercício, tá? Lembrando que o que me ajudou a ter mais clareza foi pensar que eu tô de fora de mim e fazer essa leitura, né? Criando uma personagem, que de personagem não tem nada, né? Sou eu, mas realmente tendo esse afastamento pra eu conseguir ver as coisas com mais clareza. Então, baseado em tudo que a gente escreveu e na técnica da Alison Bornstein, levemente adaptada, ficou assim as minhas palavras. O primeiro adjetivo, que é o estilo atual, né, a nossa forma de se vestir atual, que é casual e confortável. O segundo adjetivo, que são os aspectos fashion, né, que chamam mais atenção quando a gente vê, são aquelas estéticas que atraem o nosso olhar. Eu coloquei antenada e high-low, que eu gosto de visuais modernos e que não são caricatos, sabe? Nem minimalista, nem 100% minimalista, nem 100% maximalista, nem 100% romântico, nem 100% elegante. Eu sempre gosto desse high-low, de misturar coisas mais sofisticadas com coisas mais simples e casuais. E o terceiro, que é a imagem que eu desejo projetar, né? São as coisas que eu quero ir inserindo aos poucos no meu estilo pra eu ir integrando e isso começar a fazer parte do meu estilo em 2026, que é ousada e vintage, que são dois aspectos que ousada eu vejo assim como uma forma de você ter a ousadia de se vestir da forma que você se sentir mais confortável, e eu levo muito também pro lado do corpo, sabe? Depois que eu comecei a dançar, eu me senti muito mais livre, eu aceitei muito melhor o meu corpo. Eu acho que essa é uma das mágicas que os exercícios físicos fazem pela gente, né? Depois que eu comecei a fazer balé, depois que eu fui pro jazz e que eu comecei a ter uma rotina realmente mais consistente de exercícios físicos, eu me senti mais livre para usar roupas que marcassem o corpo ou com algum decote. Eu sempre gostei de roupa mais curta, mas eu não sei, você se sente confortável e você vê que o corpo perfeito
é o corpo que você tem, é esse corpo maravilhoso que permite que você faça exercício, que você seja flexível, que você seja forte. Então toda essa consciência eu acho que eu trago pra ousadia, sabe? De realmente ser ousada e não ter medo de me mostrar, entendeu? E vintage, é que eu não gosto da palavra retrô. Eu não gosto muito de como ela soa. Mas vintage é porque eu gosto de roupas que tenham história, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de viajar e comprar uma roupa em determinado lugar e usar aquelas roupas como se fossem realmente um souvenir, sabe? Eu acho que eu gosto bastante dessa pegada. E também gosto de usar roupas que, assim, eram da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô. Eu tenho muitas coisas dos meus avós. E, enfim, eu acho que isso deixa o nosso estilo, traz camadas pro estilo, sabe? Deixa mais interessante. Aquelas coisas que provavelmente nunca mais vão ser produzidas, assim. Eu acho que isso tem um charme. Eu adoro esse charme, assim, que o vintage traz. E não só coisas vintage, assim, nesse sentido de serem antigas, mas de terem essa aparência mais antiga. Estampas, eu gosto muito de estampa que tem carinha vintage, sabe? Então, é mais ou menos isso. E vocês viram que eu, em vez de uma, eu coloquei 2 palavras, né, pra cada... 2 adjetivos para cada fase, que é casual e confortável, antenado e high-low, ousado e vintage, porque foi uma adaptação que eu acho que ficou melhor nessa atividade. Uma só eu acho que não ia transmitir exatamente o que eu quero transmitir no meu estilo daqui pra frente. E finalmente, agora sim, a gente vai abrir as nossas referências, seja você mais analógica com revistas ou mais digital e adepta do Pinterest, do Instagram. Nós vamos traduzir tudo isso que a gente escreveu em estéticas, em modelagens, em cores, estampas, texturas, detalhes e tudo mais que a gente puder trazer para as nossas roupas e para os nossos looks. Agora, a dica que eu dou é você pegar essas palavras ou esses termos que você definiu e jogar no Pinterest ou no Google, além do português, em inglês e em outras línguas que você tenha familiaridade, porque assim aparecem mais possibilidades e a gente não fica preso em um tipo só de referência. E com isso você vai salvando as imagens que mais chamam a sua atenção. Você pode criar uma pasta ali no Pinterest só para essa atividade e depois jogar no Canva ou no editor que você quer usar pra conseguir fazer de fato esse vision board. E olha só, você não precisa salvar somente looks não, tá? Você pode salvar outras coisas também que te chamam a atenção e que agora você se sente mais segura pra incorporar nos seus visuais. E isso pode se tornar um detalhe, um acessório, uma estampa, enfim, em alguma coisa que pode deixar o seu estilo mais interessante, mais a sua cara. E gente, agora aqui com o nosso vision board pra 2026 pronto, eu não sei vocês, mas eu pretendo logo ir lá pro meu guarda-roupa, tirar tudo que eu não quero levar pro ano que vem e deixar os caminhos abertos pro que vai vir de novo. Mas uma dica muito importante que eu te dou é: não saia comprando tudo que você vê pela frente. Muita calma nessa hora. Depois de fazer o vision board, vai pro seu guarda-roupa, tira tudo que não faz mais sentido, presta atenção no que você realmente usa e no que você mais usa. Entende o porquê disso, se é a cor, se é a modelagem, qual é o impacto que essas peças causam, para quando você for comprar peças novas, tentar encontrar esses detalhes em peças diferentes, mas que mantenham os principais elementos que você mais gosta. É interessante também você pensar em quais partes do corpo você gosta de evidenciar e quais você não gosta tanto de mostrar e ir aperfeiçoando isso. E sobre essa coisa de comprar muito, lembrem-se sempre de ser pessoas mais seletivas. Inclusive, essa atividade de escolher as palavras-chave para o seu estilo já é um excelente exercício para você aprender a escolher melhor. Independente do seu estilo, você vai conseguir exercer a sua criatividade e formar looks incríveis com poucas peças. E acredite, você não precisa de muito para ser criativo. Aliás, pelo contrário, entendendo o que mais funciona para você, você cria uma base versátil, com detalhes marcantes, e com uma mesma peça você consegue fazer muitas combinações. Basta que essas peças atendam ao seu gosto e a imagem que você deseja transmitir. E olha, gente, é bem provável que vocês não consigam fazer tudo isso numa tacada só, porque é uma atividade que exige bastante presença, bastante reflexão. É como se fosse uma pesquisa sobre você mesmo. Então não leva essa atividade com pressa, né? Leva como um momento de autocuidado, de meditação, de conexão consigo mesmo. Pega uma bebida gelada, coloca uma playlist bem você, sabe? Aquelas músicas que despertam um sentimento bom.
e só vai. E não se sinta engessado. Muda os caminhos, adapta tudo pro seu jeito. O importante e o objetivo do Vision Board é que você realmente tenha uma visão mais clara de onde deseja estar em 2026, com muita força de vontade, mas com bom senso e um pezinho na realidade. Tenha em mente que as coisas não mudam da noite pro dia. Então, leva essa transição como parte do seu processo e aproveite cada fase. Acho que um grande erro que as pessoas cometem quanto ao estilo e quanto ao autoconhecimento é achar que só o desejo de mudança é capaz de provocar a mudança. Mas não, as coisas vão acontecendo nas pequenas atitudes do dia a dia e por isso que é tão importante aproveitar o processo. O estilo tá ligado a quem a gente é. E no caminho a gente vai errar, vai mudar de ideia, vai tentar coisas novas, vai resgatar coisas antigas. E uma coisa muito importante, não se odeie. Não odeie as suas versões anteriores. Já tem um tempo que eu não vejo, mas eu tava vendo muitos vídeos no Reels e no TikTok de meninas comparando o estilo delas, tipo, com uma versão de 10 anos atrás e super se julgando, sendo que na época a moda era aquela versão dela tava bem daquele jeito, assim como ela tá agora. Assim como daqui 10 anos é provável que a gente ache muitas coisas feias nos nossos looks. E é normal, o tempo passa, a gente ainda vai dar muita risada das roupas que a gente usou ao longo da vida. Mas quando a gente usa coisas que a gente realmente gosta, não tudo, né, claro, elas têm uma durabilidade muito maior. A gente tá aqui nessa vida pra aprender, então se a gente for se julgar dessa maneira toda vez que olhar pra trás, vai ser sempre assim, porque a nossa versão de agora sempre vai saber mais que a do passado. Então é muito melhor sentir orgulho e carinho de quem você já foi e até dar risada, porque é graças a essa sua versão que você tá aqui hoje, conseguindo enxergar onde vale a pena melhorar e onde vale a pena manter os seus defeitos. Porque, como disse Clarice Lispector, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Então, tem coisas na gente que são erradas, mas que são parte essencial da nossa identidade. E a maturidade vai trazendo muito isso, de entender o que deve ser melhorado e o que deve ser mantido do jeito que tá. Tem uma coisinha aqui que eu escrevi em 2015, no auge dos meus 21 anos, que é bem válida para esse exercício, que eu achei por acaso, enquanto eu fazia o roteiro, eu achei que casou muito com isso que a gente tá falando. Enquanto quiser ser alguém, já estará sendo alguém. Desde que nascemos, somos alguém, se isso te conforta. Queira ser alguém melhor, mas cuide de quem já é hoje em dia. Ser quem quer ser é uma evolução de quem já se é. Então, gente, novamente, aproveite o processo. Goste do seu estilo do jeito que ele é hoje e veja só como uma oportunidade de melhorá-lo, de lapidá-lo, né? De aperfeiçoar. Mas quem você é hoje já vale muito a pena. E depois que você fizer esses exercícios, deixa aqui nos comentários as palavras ou os termos que vocês encontraram, que eu tô bem curiosa pra saber o que vocês vão criar. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, se inscreve no canal. E eu também queria agradecer muito aos novos inscritos que estão chegando, assistindo, curtindo e deixando comentários muito legais que estão me deixando cada dia mais animada para trazer bons conteúdos aqui pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso exercício criativo, tá? Não esquece de depois me contar o resultado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!